Muito boa tarde, 1h15 minutinhos, o Clube da Bola tá na área. Eu sou Marcelo Cabral e nosso time fica com vocês até as 2h30. São muitos assuntos pra gente comentar: a despedida catarinense da Série B, os desafios do Avaí, final da Copa Santa Catarina, o primeiro jogo acontece amanhã, e o aniversário de 1 ano da tragédia da Colômbia com o avião da Chapecoense. Vamos fazer o seguinte, começar o programa de hoje diferente, com gols. O Figueirense, diante do torcedor, conseguiu dizer bye-bye da Série B 2017 com uma vitória. Vamos ver a matéria. Em um jogo de despedida dos times na Série B do Campeonato Brasileiro, algumas novidades aqui no estádio Orlando Scarpelli. Alisson no gol alvinegro, Marquinhos Santos, que foi o técnico da equipe do Figueira, comandando o Paysandu, e um trio feminino apitando a partida. Edna Alves, Neuza Nesbach e Tatiane Sacilotti fizeram bonito e mandaram ver. Já o Xuxa mandou a bola para o fundo da rede, mas é preciso ressaltar, foi um golaço. O tipo de gol que valeu o ingresso. Aí ele abriu aquele sorrisão, hein, Xuxa? Não, eu falei do Xuxa e não da Xuxa. E tem que sorrir mesmo, porque antes de fazer o gol ele tinha perdido um praticamente feito. Então é melhor ficar com o gol mesmo, pois o restante de jogo foi muito fraco. Com isso, só resta dizer... Isso, final no Scarpelli. Figueirense 1, Paysandu 0. Quem diria? Um time que brigou durante muito tempo contra o rebaixamento, terminou na frente do Criciúma, que chegou a beirar a zona de acesso. Para Milton Cruz, nenhuma novidade. Eu sempre falei para vocês da força de jogar aqui no Orlando Scarpelli. Isso daí foi uma das coisas que eu falei. E a importância do grupo, né? Eu não queria um time, eu queria um grupo. Então, hoje para mim não foi surpresa nenhuma, mas eu estou contente, feliz, o torcedor que apareceu aí, né, compareceu. Tá aí 1-0 Figueirense, missão cumprida. Hoje aqui nos estúdios em Florianópolis, ao meu lado e ao lado de Fábio Machado, um convidado especial, Rodrigo Santos está na área. Tudo bem, Rodrigo? Tudo legal? Certo, seja bem-vindo. Vamos falar já, tem muito assunto pra gente conversar, mas eu começo com o Fábio. Boa tarde, Fábio. Figueirense 1, Paysandu 0. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, telespectador do Clube da Bola. Olha, sobre o jogo não tem muito o que falar. É um jogo de despedida, é aquele jogo que eu não posso falar porque talvez aí, sei lá, 60% dos jogadores que estiveram ontem atuando não estarão no próximo ano. Então você não pode aqui nem perder tempo com o esquema tático. Agora foi um jogo que morno, foi um jogo frio, era um jogo já esperado, valeu apenas pelo gol do Xuxa, né, que de repente pode estar aí se credenciando aí, sei lá, para renovar um contrato, alguma coisa nesse sentido. Eu particularmente não renovaria, não é pelo gol que ele pode ficar no Figueirense. Eu acho que a mudança no Figueirense ela tem que ser grande, a mudança no Figueirense ela tem que ser de muita reflexão. Eu vou repetir o que eu já falei aqui, foi um grupo perdedor, um grupo que disputou o rebaixamento no estadual, disputou o rebaixamento na Série B, fracassou na Copa do Brasil, sendo eliminado de forma vergonhosa, fracassou na Primeira Liga. Então, tem que realmente mexer muito nesse grupo. E a tendência, né? O Milton Cruz já falou isso, o Cláudio Vernalho, o homem forte do Figueirense, falou, eu e Mancha estávamos na reunião nessa semana, de que o grupo será enxuto e que alguns jogadores ventilados pela imprensa vão ficar. Quais são os jogadores? Foi aqueles que eu falei na minha coluna, né? Dudu Vieira, o Enan, o próprio Jorge Henrique. Vai ser nessa linha, jogadores que foram regulares, né? Jogadores que tiveram uma, como é que eu vou falar? Uma campanha, né? Assim, regular, fizeram bons jogos. No demais, meu amigo, é hora de mexer, é hora de trocar, é hora de esperar um novo Figueirense para a temporada 2017. Rodrigo, o Fábio analisa tudo de muito perto, Avaí, Figueirense, vive aqui. Como é que você vê um pouco mais à distância, viu essa campanha do Figueirense que terminou na 12ª posição? Não sei se hoje algum resultado pode tirar essa 12ª posição do Figueirense na tabela, mas que terminou à frente do Criciúma. É bom lembrar que o 12º lugar tem um pequeno prêmio, podemos dizer assim, que é a classificação do Figueirense para disputar as competições de base no ano que vem, como a Copa do Brasil Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-17. Legal. O único prêmio, podemos dizer assim, né? Mas chega ao final uma temporada em que, dentro das questões das músicas, né, bye bye tristeza também, porque é uma temporada em que o torcedor do Figueirense não via a hora
de terminar de vez, eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, quase rebaixamento no estadual, Primeira Liga, o Campeonato Brasileiro aí beirando a zona de rebaixamento. Enfim, agora é a hora de ver a nova gestão efetivamente trabalhando e montando um time, entre aspas, do zero, porque pegou o bonde andando com o que tinha sido montado pela gestão anterior, que teve Branco, teve Léo Franco, teve Wilfredo Brillinger. Então agora é a chance de mostrar o trabalho do zero e quem sabe dar aí um feliz ano novo para o torcedor alvinegro que sofreu demais em 2017. Olha, o outro representante da Série B aqui de Santa Catarina jogou no Rio Grande do Sul. O Tigre se despediu da Segundona Nacional com derrota de virada para o Brasil de Pelotas. Vamos ver os gols. Em Pelotas, o Criciúma chegou a abrir 2-0 no placar, com 2 gols de João Henrique ainda no primeiro tempo. Mas na etapa final, os gaúchos reagiram. Lincoln descontou. Marcinho empatou para o Chavante. E Juninho assinalou a virada. Brasil de Pelotas 3, Criciúma 2. Legal, derrota do Criciúma. Fala, Fábio. Só atualizando aqui, olhando a tabela, o CRB vencendo o seu jogo, ele pode passar o Figueirense. Só que o CRB pega o América Mineiro. Que o América tem que ganhar o jogo para ser campeão. Decidindo o título, vai jogar em casa até com provável quebra de recorde lá no Independência. Então, o Figueirense está ali, está mantido na frente do Criciúma, o que não deixa de ser uma surpresa. Legal, vamos conversar então com o Renan, que fala com a gente ao vivo, direto de Criciúma. Já vamos colocar o Renan na tela, que ele vai contar pra gente como é que ele percebeu, como é que ele viu essa despedida do Criciúma, que já vem aí se desmanchando. Até o Griso foi expulso do jogo, reclamou, o árbitro deu vermelho pra ele. Conta pra gente, Renan, bom dia. Oi, Mancha, então, foi uma despedida bem como foi o ano também, de forma patética, dá pra dizer assim, porque realmente foi muito ruim. O único saldo positivo dessa reta final aí do campeonato foi o crescimento do João Henrique, que esse sim tem se destacado bastante nos últimos jogos. É um jogador que cresceu, estava com pouco espaço no time e aí entrou ontem, fez mais 2 gols. O Griso aí, como você citou, acho que talvez nessa ânsia por mostrar trabalho, agarrar ao máximo esses 2 jogos que ele tinha à frente do Criciúma, acabou se passando um pouco do limite ao falar com a arbitragem, pelo que aconteceu, né? Acabou sendo expulso ao reclamar de um pênalti também no João Henrique. Aquele lance até eu acho que não teve nenhuma irregularidade, mas depois do segundo gol que ele anotou, já no fim do primeiro tempo, teve uma bola na mão que aí sim eu considero que aquele lance, ele estava ali fazendo fila para cima da defesa, teve uma bola na mão, até acredito que naquele lance ali sim foi pênalti, e aí o segundo tempo desandou de vez e foi uma vergonha. O Luiz, o que ele não errou o ano todo, dessa vez o capitão escolheu para deixar pro último jogo e falhou no primeiro gol. O Criciúma levou o 2-1, foi logo no primeiro minuto do segundo tempo. Depois o Brasil de Pelotas cresceu, casa cheia, era a despedida do Gustavo Papa, então também estava motivado o time em função disso, é um dos ídolos lá. Acabou fazendo o empate já ali na casa dos 30 minutos e virou esse jogo aos 44 em outra bola que o Luiz chegou atrasado e aí não conseguiu segurar pelo menos esse empate. Agora, de qualquer forma, o Rodrigo aí estava comentando que é um ano para o Alvinegro querer se despedir de uma vez, mas o futebol catarinense, né, de uma forma geral, é um ano para se esquecer. O Joinville na Série C, o Criciúma nessa reta final, ladeira abaixo. O Figueirense, comemorando, está na frente do Criciúma, em 12º. O Avaí aí à beira de cair para B de novo, só a Chapecoense está dando um pouco de orgulho, se manteve na A. Então é realmente um ano desastroso para o futebol catarinense, essa que é a minha avaliação. Legal, o Renan daqui a pouco volta para falar também do Tubarão. Amanhã tem decisão, começa a decisão da Copa Santa Catarina. Eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Tá a fim de participar do programa? É muito fácil. Manda um e-mail pra gente, clubedabola@ricsc.com.br, ou se preferir pelo Facebook, também tá valendo. facebook.com/Clube da Bola RIC. Mande a sua foto, a sua pergunta, o seu comentário. E se você, ou alguém da família, um brother, uma amiga, pratica esporte, tem aquela foto marota, aquele videozinho irado, manda pra cá também. Durante a semana chegaram muitas fotos e a gente separou algumas. Vamos dar uma olhada?
Pode colocar na tela a primeira. Isso aí é o pessoal Anderson Reis, mandou essa foto pra gente lá em São Francisco do Sul. Legal, a turma do bike, a turma da pedalada aí. Fez questão de preparar, fazer a pose e mandar aqui pro Clube da Bola. Tô vendo que ele tá segurando aqui o pau de selfie para pegar esse registro legal lá em São Francisco do Sul. Que legal. Tem mais uma fotinho pra gente, vamos dar uma olhada aí. Eu tô tentando achar aqui enquanto isso no meu celular. Achei. Tá aí. Ah, agora sim. Isso aí é o novo time aí de beach soccer, desculpa, confundi. De beach soccer do Avaí. Técnico Tapera aqui à esquerda, de barbinho, o Thiago Mariano. Ainda em pé, o Tapera, o Felipe, a Priscila, a Andressa, a Milha, a Ruth, a Cris, a Juana, a Ellen e o Éder segurando a bola aqui na ponta direita. Agachadas, Índia, Samanta, Maria Clara, Tata, Paula, Brenda e Carline, o novo time de beach soccer do Leão. Seriam as Leoas de Floripa, será? Vamos lá, tem mais fotinho na tela pra gente. Pode colocar a próxima, Isabela Dias, 4 medalhas de ouro na natação paralímpica aí. Ela que é fera, nadadora, para-atleta, nadadora aqui de São José, exibindo toda orgulhosa aí. 4 medalhas de ouro, força Isa nas competições. Pode rolar a próxima, que também é das piscinas. É a Manu Quint, Manuela Quint aqui também da nossa região, segurando aí 3 ouros, fez questão de morder uma das medalhas para provar que ela é dourada assim 50, 100 metros livres e 50 metros costas, a pequena Manu, outra fera do esporte catarinense. E mais uma foto, e a próxima eu tô reconhecendo aqueles caras ali atrás. Sou eu e o Fábio no dia da reunião com a nova diretoria do Figueirense, com o Cláudio Vernalha, a Rô, que é da torcida Elas, estava lá pelo estádio aprontando alguma, preparando todo o arsenal ali de cartazes para o dia do jogo, que foi ontem, essa reunião foi quinta-feira, ela encontrou a gente e falou: Mancha, Fábio, chega aqui que eu quero fazer uma foto com vocês e mandar para o Clube da Bola, grande Rô da torcida Elas. Fábio meteu aquele sorrisão, já fiquei meio envergonhado ali atrás. Sou sócio, né? Eu sou sócio. Eu sou sócio, eu tenho carteirinha. Certo. Ela tem que fazer uma carteirinha pra ti. Simone e Eduardo Epifânio, torcedores da Chape. Deu pra ver ali, né, o logo na camisa dela, dele também ali atrás, meião verde, torcedores da Chapecoense. A última foto, o Fábio vai falar pra gente dessa foto que ele conhece. Thaís Nunes fez aniversário. Filho do nosso amigo Nunes. Nunes havaiano, né? Ela não pode ser de outro time, tenho certeza que é havaiana também. Com certeza, né? Todo sábado tá sempre ligado no programa e mandou essa foto. Tá feito aí o registro, felicidade para toda a família. Clube da Bola, @ricsc.com.br. Manda a foto pra cá que a gente mostra. Se não passou hoje, vai passar semana que vem com certeza, que é muita foto, muito videozinho chegando. Fábio, já que você falou aí do Avaí e Palmeiras, a vitória que deu uma renovada nas esperanças, pelo menos até o jogo de amanhã. Esse jogo, né, eu avaliei o seguinte, aquele jogo que teve heróis improváveis, né? Quais são os heróis improváveis? Geralmente o Avaí quando entra, você espera de Júnior Dutra, você espera do Marquinhos, você espera de jogadores... Do Douglas daí não jogou? Do próprio Douglas, né, que acabou não jogando. Então quais foram aí os heróis improváveis? Primeiro o goleiro Kozlinski, que entrou muito questionado pela torcida e fez uma grande partida. No final fez boas defesas, não saiu chorando à toa, né? Aquilo ali para ele foi uma espécie de redenção. Outro herói, Luanzinho, entrou no segundo tempo. As 2 enfiadas de bola que ele joga por trás dos zagueiros, no chamado ponto futuro, é algo sensacional. Depois percebo nos 2 lances. No gol que gera o pênalti, né? No primeiro, olha, não é depois. Ele toca por trás do zagueiro e o segundo gol, que aí aparece o outro herói improvável, que é o Lourenço. O Lourenço eu já critiquei muito aqui, eu nunca escondo as minhas críticas, também não escondo os meus elogios. O Lourenço, eu disse, meu Deus, o que é que alguém está vendo nesse garoto? E ele foi o exemplo, foi a perseverança do Claudinei que fez o talento. Olha lá, o Luanzinho, ó, tocou por trás da zaga, a bola deu uma picadinha, ele teve calma, teve tranquilidade, fez o seu primeiro gol como profissional Lourenço. Aí depois, meu amigo, foi pressão total, esse gol do Palmeiras saiu muito cedo. E aí foi tensão, né? Foi um bombardeio, apareceu o Kozlinski. É evidente que é uma vitória, eu vou dizer heróica, né, Mancha? Eu vou usar esse termo, viu, Rodrigo? Digamos que tenha sido o primeiro milagre que fez o Avaí ficar vivo. Evidente que ainda tem o segundo passo, ainda vai ter o terceiro passo, mas foi uma vitória com heróis improváveis no estádio da Ressacada. Rodrigo, o Fábio usou um termo aí durante a semana, no Balanço Geral, eu perguntei para ele se a missão era impossível. Fazendo uma alusão ao filme, né? Ele falou que não, mas é muito difícil. Como é que você vê essa missão do Avaí? Tem jeito para o Avaí sair
permanecer na Série A? Tem jeito e tem que pensar de um jogo de cada vez. Não vai ter o jogo do Santos se não passar pelo Atlético Paranaense na ressacada. E o Palmeiras também já foi passado. E o Palmeiras também foi a mesma história pro Palmeiras, né? Por cima estava na parte de cima, brigando por vaga direta, vaga em fase de grupos e Libertadores, é uma situação. A diretoria do Avaí fez o certo, botou preço, um preço promocional para encher a casa e fazer o torcedor empurrar. O jogo, vamos falar do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que está na zona intermediária, não sofre nenhum tipo de desespero, então tem, digamos assim, um clima mais tranquilo. Mas ainda sonha com Libertadores. Sonha com Libertadores. Mas o Avaí tem que usar, a torcida tem que empurrar, tem que ir para cima, com raça, tem que suar sangue até a última gota. Não é impossível, não é uma missão impossível, mas tem que pensar, é aquela história, tijolinho por tijolinho. Não vai ter o jogo do Santos, que vai ser um jogo complicadíssimo, fora de casa na última rodada, se não vencer o Atlético Paranaense. E tem um Ponte Preta e Vitória que vai ser um confronto direto, que vai permitir ao Avaí, com 2 vitórias, deixar a zona de rebaixamento. Lembrando que o torcedor do Avaí hoje tem que torcer pro Fluminense, ganhar do Sport, do Sport, e amanhã torcer por empate. E tem um detalhe, a dupla titular não vai jogar amanhã, não treinaram hoje, está no departamento médico, que é o Júnior Dutra e o Romulo. Então, provavelmente, seria mais um jogo de heróis improváveis, com o Lourenço e o Maurinho, que acabou entrando nessa última sequência aí de jogos do Avaí. Mas já foi provado no jogo de segunda-feira que é possível. É possível. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a preparação do Avaí. Parece que a gente tem até uma cena do Rombos deixando o treino com o ombro. Não sei se foi o ombro que ele se machucou ali. Daqui a pouco a gente mostra. Vamos seguir falando de Série A. Vamos conversar com o Sérgio Badá. Chapecoense empatou na última rodada, foi até Goiânia, encarou o Dragão de Goiânia e conseguiu trazer um ponto para Chapecó. Muito boa tarde, nosso mestre Sérgio Badá. Olá, Mancha. Muito boa tarde para você, para todos ligados aí no nosso Clube da Bola em todo o estado de Santa Catarina. Não foi um bom resultado. O Chapecoense ficou no empate em 1-1 com o Atlético de Goiás, mas poderia ter vencido o jogo. O Chapecoense largou na frente, fez 1-0 e no finalzinho do jogo acabou cedendo o empate contra um adversário que foi o primeiro clube a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Então, ficou o sentimento mais uma vez de que a Chapecoense poderia ter voltado com um resultado positivo. Eu não considerei o jogo bom, um jogo de baixo nível técnico, né? O gramado também não ajuda muito. Chapecoense no primeiro tempo pouco inspirada, quem tentou alguma coisa foi o Atlético de Goiás, a Chapecoense uma escapada aqui, outra ali, mas olha, quem sempre chegou com mais perigo foi o Atlético de Goiás. Só que aquela história, né? Quem não faz, leva. E aí a Chapecoense acabou fazendo 1-0, o Túlio de Melo desviou, a bola bateu na cabeça do zagueiro e acabou entrando, foi gol contra, mas foi dado para o Túlio de Melo, depois quase que o Atlético de Goiás acabou empatando, tá aí o Jackson Follman, que é onde vai chamar atenção, né? Um dos sobreviventes aí da tragédia da Chapecoense, que na próxima quarta-feira completa 1 ano. Né? Então, o Alan Ruschel também, muito visado, assim, digamos assim, pelos torcedores adversários, pela imprensa, onde eles vão, né? Eles realmente eles chamam a atenção. Aí no segundo tempo, a Chapecoense mantinha o jogo sob controle, alguns bons contra-ataques, o Atlético de Goiás começou a gostar do jogo, foi gostando do jogo, a Chapecoense cometendo o mesmo erro de muitos jogos, ali mais um contra-ataque, e a Chapecoense apostou tudo nos contra-ataques, né? Se tivesse atacado mais no segundo tempo, mais posse de bola no campo de ataque, certamente teria vencido o jogo. Mas daí começa a recuar daqui, começa a recuar dali, né? E até que o Atlético de Goiás, no finalzinho, nos últimos minutos ali, já nos descontos, vai acabar empatando o jogo. Luiz Antônio, mais uma chegada perigosa. Então, não faltaram oportunidades para a Chapecoense até fazer o segundo gol e liquidar a fatura, né? Mas é muito limitado esse time do Atlético aí. Não é à toa que acabou sendo rebaixado, né? Uma boa defesa aí do goleiro Jandrei. Olha contra-ataque para a Chapecoense. Olha bola desperdiçada, né? A gente tá vendo aí quantos contra-ataques a Chapecoense teve para fazer o segundo gol, não aproveitou e depois aí vai tomar o castigo nos últimos lances aí do jogo, né? Um jogo que teve empurra, agarra, daqui e dali, mas nada assim de muito grave, né? E o jogo se arrastando e a gente rezando para que terminasse o jogo, para que, já que o Atlético de Goiás não conseguia fazer o gol, o Fabrício Bruno tentou fazer ali, mas também não conseguiu. Mandou a bola na trave, né? Mais uma defesa do Jandrei, e aí depois finalmente vai sair o gol de empate do Atlético de Goiás. Então, poderia ter voltado para a vitória, mas mesmo assim está de bom tamanho, a missão, o primeiro objetivo foi conquistado, né? Que foi a permanência.
né? E isso que a gente está enaltecendo e valorizando aqui em Chapecó, porque era o grande objetivo da Chapecoense na temporada, a permanência na Série A. E amanhã tem o Bahia, tentando algo mais dentro da competição, quem sabe, né, chegar até uma Sul-Americana. Nesse momento está na zona de classificação para a Sul-Americana. Já seria, com certeza, um grande feito. O Renan, lá de Criciúma, falou ali que a Chapecoense nos deu um pouco de orgulho. Me permita dizer que a Chapecoense nos deu muito orgulho. Estamos muito orgulhosos da temporada da Chapecoense, que teve que reconstruir o clube e o time. E fez uma ótima temporada em se tratando de futebol, inclusive com a permanência com muita tranquilidade, com 3 rodadas de antecedência na Série A do Campeonato Brasileiro. Já temos representante de Santa Catarina no ano que vem na Série A. Tomara que tenhamos o Avaí também para ser 2 clubes do nosso estado na elite nacional. Mas a Chapecoense já está lá para orgulho de todos nós. Legal, Badá. Daqui a pouco tem mais Badá, porque a Chapecoense, a gente tem muito assunto para falar da Chapecoense no programa de hoje. Estão definidos os 2 finalistas da Copa Santa Catarina. Tubarão e Brusque vão decidir o título. Vamos relembrar como foram os jogos que apontaram a dupla finalista. Quem se deu melhor foi o marreco. Gustavo Xuxa aproveitou falha da zaga e disparou no canto. 1-0. E no lance seguinte, Edu ampliou o placar 2-0. Edu driblou Ferreira para fazer o terceiro do marreco, o segundo dele na partida. Igor colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti que Edu cobrou e mandou para longe. Fim de jogo, Brusque 3, Joinville 0. Em Lages, o Inter marcou o primeiro com Matheus Arense. Mas depois só deu peixe. Marcos Vinícius empatou o jogo. Luan virou a partida. E mais uma vez Luan para fechar a conta no Tio Vida. Inter de Lages 1, Tubarão 3. Fábio Machado, o que te chamou a atenção nessa curta Copa Santa Catarina e ficou de bom tamanho Tubarão e Brusque? Acho que sim, eu acho que o Joinville acabou uma decepção total, né? Saiu na frente, disparou, a forma com que o Joinville, mas segundo os comentários do próprio Juca, a própria diretoria abriu mão da competição, porque já tinha vaga na Copa do Brasil, se fosse campeão poderia cair num potezinho, no pote mais difícil na hora do sorteio. Não tem nada a ver isso. Não tem nada disso aí? Então tá, então tudo bem, eu tô falando pelo que o Juca falou. Ele falou errado. Ah, tá. O Quila falou errado, não tem nada a ver. O Quila falou errado, então tá. Não tem nada a ver isso. Então assim, mas o que me chama a atenção são talvez o trabalho do Vaguinho Dias. Fez um bom trabalho ano passado com o Internacional de Lages, né? Pegou o Tubarão é uma equipe egressa também da Série B, é uma equipe praticamente nova, né? É uma equipe nova. E aí tá com um trabalho assim muito consistente, parece assim um trabalho muito... Sabe quando a gente vê um time assim que parece que ele tem um planejamento a médio e longo prazo? E o Brusque, eu confesso que me surpreendeu o Brusque, né? Com o trabalho pico, quem vai falar aqui com mais autoridade é o Rodrigo, né? O Brusque passou algumas oscilações aí recentemente, né? No campeonato. Agora eu acho que ficou de bom tamanho. O Lages decepcionou, parece que o time do Lages, parece que não entrou, né? Na competição, o time do Internacional do Lages, sempre muito forte, sempre muito brioso. E olha, teremos 2 grandes decisões, porque ter a vaga na Copa do Brasil para uma equipe que não existia aí há pouco tempo, como o Tubarão, é um troféu, imagina, né? Ano que vem disputando uma Copa do Brasil, e o próprio Brusque, né? Que pode repetir o que teve agora recentemente na Copa do Brasil. Acho que está de bom tamanho. Rodrigo, em determinado momento ali, 2 ou 3 rodadas atrás, parece que o Brusque ia ficar de fora, né? A impressão que dava era que o Tubarão estava correndo por fora e o Jack absoluto na liderança. Aí que é interessante isso, mas nós vamos ter na decisão os 2 únicos times que realmente tinham a intenção de ganhar a Copinha, né? Porque o Brusque teve um marco, uma divisão que foi a derrota para o Tubarão por 3-0, em que tinha um técnico interino. O Brusque decidiu começar com o interino, depois que contratar o técnico que efetivamente vai fazer o trabalho para o Campeonato Catarinense, que é o Piccoli. O Piccoli chegou e aí o time começou a ser efetivamente organizado, né? Vamos só pegar o caso do jogo contra o Joinville, o Sub-20, né? Eu vou deixar para o Juca falar depois, porque o Juca conhece, a gente está trabalhando na mesma cidade, a gente sabe como é que está a crise política lá dentro. Mas um time que vai com o time principal e que se estivesse com o time principal estaria na final, né, com o Rafael Grampola, com a turma toda, abandonar o campeonato e com o Sub-20, né? Então deu a abertura para que o Brusque se classificasse. Agora, é uma decisão equilibrada porque pega o Tubarão, que está com o time arrumadinho, né, que venceu bem o Inter de Lages, contra um Brusque que, depois que contratou o seu técnico principal, o técnico que vai comandar o time para 2018, também chegou num nível legal de organização e os 2 estão merecidamente nessa final da Copinha.
Doutor Juca Miguel nos alertou semana passada e o Jack acabou sendo eliminado da Copa Santa Catarina. Férias agora para todo mundo, né? Boa tarde, Juca! Salve, salve, Mancha! Um grande abraço a você e aos amigos ligados no Clube da Bola. Aqui na maior cidade do estado, o negócio pegou fogo. Depois da sonora goleada que o Joinville sofreu na Arena, 3-0 perdeu pro Brusque, mas eu tinha antecipado aqui. Apesar da matéria, o pessoal dizer que é pra cima, que foco total em cima do Brusque, não deu. O Brusque atropelou, fez 3, poderia ter feito 4 se o Edu caprichasse um pouquinho mais na penalidade. E, gente, foi um verdadeiro fiasco, uma despedida melancólica, retratando aquilo que eu já falo no Clube da Bola, mostrando, infelizmente, o que é essa atual diretoria do Joinville. Começou com um time forte, resolveu dar férias no meio do campeonato e terminou com uma garotada completamente desentrosada. Então, isso é o reflexo da má organização do Joinville. Mas essa má organização, Mancha, Fábio e meu amigo Badá, deu aí o que falar. 17 conselheiros protocolaram um pedido de impeachment contra o presidente de Joinville, Johnny Stasso. Segundo os conselheiros alegam, improbidade administrativa, ou seja, má gestão. É um negócio muito grave. É o primeiro presidente na história de Joinville que deve passar por um processo de impeachment. Mas esse não é um processo tão simples assim, porque esses conselheiros vão se reunir, já mandaram uma ata ao presidente do conselho, o Dr. Marco Silva, ele recebeu, vai encaminhar o jurídico para saber a legalidade se pode dar prosseguimento. Se der ok, aí o presidente Johnny tem 5 dias para montar a sua defesa e aí sim o conselho deliberativo se reúne com todos os conselheiros para saber se dá ou não prosseguimento. Se o restante dos conselheiros ou a maioria deles der prosseguimento, aí sim é convocada uma eleição onde os sócios votarão sim ou não no impeachment do presidente Johnny Stasso. Vale lembrar que é apenas o presidente que será impeachmentado, favorável ou não. Em caso de sim, quem assume é o vice-presidente, o Jurandir. Mas é um processo que vai demorar, a gente está aí na reta final do ano, tem Natal, tem Ano Novo, ano que vem tem o Carnaval, a gente sabe que o Brasil só engrena mesmo ali, depois de fevereiro, meados por ali. Então, o que é o mais viável que eles estão estudando? É que o presidente Johnny Stasso largue o osso a partir de 1º de janeiro de 2018. Até porque, segundo o Estatuto do Torcedor, se o presidente tiver alguma culpa e o pessoal entrar na justiça contra ele, o presidente é obrigado, no seu CPF, na pessoa física, a arcar com todas as despesas que ele causou. Então, gente, tá muito complicada a situação do Joinville. Durante o Clube da Bola, aí nos próximos, a gente vai atualizando sobre esse cenário político do Joinville, que tava pequenininho, mas agora, meu amigo, tá um caos. Legal, Juca, fica por aí que daqui a pouco você volta para falar mais sobre o Jack. Um rápido intervalo e na sequência tem mais Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Santa Catarina e também uma matéria especial sobre esse 1 ano da tragédia na Colômbia com o avião da Chapecoense. Não sai daí.